você dar o seu primeiro passo, para você quebrar essas crenças, o primeiro passo chama-se consciência. Fala assim comigo, consciência. Tá bom. Se você entender conscientemente que existe isso que eu acabei de te explicar, você já toma consciência que é um sistema diferente e está desregulado com esse aqui embaixo. Alguém está falando que o áudio está ruim. Todo mundo está chegando aí, seja bem-vindo. Você já sabe que seu coração está numa sintonia pedindo coisas, seu cérebro está em outra sintonia. Cérebro é onde está o sistema. Isso aqui, ó, houve impulsos da vida. Isso aqui é tudo que foi programado. Por que esses dois vão guerrear? Porque esse aqui vai ter a novidade de vida, esse aqui vai falar, você não consegue. Se você não colocar esses dois em linha, você não vai fazer coisas extraordinárias. Primeiro passo então, consciência. Tomei consciência que eu quero mudar, tomei consciência que eu quero prosperar, tomei consciência absurda na minha cabeça e no meu coração do seguinte, eu vou crescer. Você tem essa consciência ou não? Já foi o primeiro passo. Depois de ter a consciência, número 2, presta bem atenção, não se muda crenças no mesmo ambiente onde essa crença é patrocinada. Por isso, nós deslocamos geograficamente para que esse deslocar nos faça entrar num ambiente e numa atmosfera diferente. Se você, por exemplo, tiver uma experiência de ir num lugar onde pessoas, elas prosperam com facilidade, primeira coisa que você vai ficar é em choque. Mas por que é tão simples com eles? Por que não é simples comigo? Por conta do ambiente. Existem ambientes que geram prejuízo e existem ambientes que geram lucro para pessoas. Não sei se você já entendeu isso. Vou te dar um exemplo. Você é o rei da soja, só que a partir de agora começou a cair neve aqui no Brasil. Ô Elis, caiu neve e você quer plantar na neve. A soja vai pegar? O ambiente está errado. Mas antes não era, mas agora está caindo neve, nós não vamos conseguir. Se o ambiente não patrocina esse tipo de coisa, ou a gente muda de ambiente, ou então nós mudamos a semente. Aí você tem que escolher. Ou você joga com a frequência do ambiente, ou você muda de ambiente carregando a sua frequência, a sua pessoal. Então esse segundo passo, para você destruir essas crenças que colocam limitadores no motor cerebral, você vai fazer o quê? Vai focar em ambiente. E o que é esse ambiente então? O ambiente é formado por tudo que já deu de fruto e de resultado numa posição geográfica, pelas pessoas que estão lá, pelas vibrações que elas estão emitindo. Tem ambiente que é de medo, tem ambiente que é de pavor, tem ambiente que é de liberdade. Qual o melhor ambiente para você prosperar? O ambiente de liberdade. O ambiente de liberdade faz você prosperar muito rápido. Se você está num ambiente onde não tem liberdade, tem controle. E se tudo é controlado, você quer ter uma boa ideia. O ambiente de controle fala, não, ó, cuidado com esse tipo de ideia. Cuidado com esse tipo de ideia. E o fato de estar nesse ambiente já reduz sua capacidade. E o fato de você treinar nesse ambiente, ficar ali e dar a sua vida 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, vai acontecer o quê? Você vai fechando o seu campo de crença. E cada vez mais, aqui está um detalhe, vocês vão ficar assustados, tá? Quanto mais tempo você ficar num ambiente de controle, alguém sempre julgando o que você faz, você não vai achar estabilidade. Não existe isso na natureza. A natureza não contempla a palavra estabilidade. É ciclo. Então, fala todo mundo com a boca aí para não esquecer. Fala assim, a natureza é cíclica. E o que significa ser cíclica, a tal da natureza? Muito simples. Ela não se estabiliza de forma linear. E aguenta 1 ano, 2 anos, não existe isso. O que a natureza faz? Ela faz esse desenho. Sobe e desce, circular. Todas as coisas que se movem tem isso. Aí você fala, mas de onde você tirou isso, Marçal? Do átomo. O átomo tem um núcleo, e ele faz para um lado isso aqui, faz para o outro assim. Ó. Esse movimento contínuo prova que a identidade da natureza não é estável. Ela é cíclica, contínua e progressiva. Vocês estão entendendo ou não? Agora o ambiente. Se o ambiente for mantido e patrocinado da mesma forma, sabe o que vai acontecer? Esse ambiente, ele vai reduzir sua potência e suas crenças não vão ficar estabilizadas. Elas vão entrar num processo de piora. E aí, ao invés de você conseguir mais coisas, você nunca vai se manter fixo
em um ambiente. Ou você vai descer, ou você vai crescer. Essa é a natureza, seja bem-vindo. Passo número 2, cuidado com os seus ambientes. Passo número 3, para mudar essa bodega. Gente emite vibração o tempo inteiro. Por isso dou indicação de não ficar perto durante um dia inteiro de gente que é desanimada. Não ficar pelo menos 7 metros, é a distância de segurança, não tem a distância de segurança. Não ficar com uma pessoa que é desanimada por pelo menos, numa distância, tem que ficar na distância maior, 7 metros. Se você ainda consegue ouvir ela ainda te afeta por um canal. Mas estou falando campo de vibração. Só o campo de vibração, no mínimo, 7 metros de distância. Sempre alguém fica pensando, e o que faço com o meu marido? Que durmo do lado dele. Errou em treinamento, em recrutamento. Invista tudo que você puder em treinamento. Pelo menos 3 vezes mais. Quem foi pão duro para recrutar, quem foi ruim na recrutação, no recrutamento, na verdade, vai ter um problema sério. Vai gastar mais tempo, mais energia e mais dinheiro. Em todas as áreas. Para quê? Para treinar a pessoa. Então não afobe nunca no recrutamento. Se o terceiro passo é gente, o que nós precisamos fazer? Ficarmos profissionais em recrutar pessoas. Vocês estão vendo aqui hoje, o Marçal agora está com a mania de usar terno. Não, eu estava gravando o Marçal Talks. Esse aqui é o ambiente. Acabei de gravar com o Kim, que é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. E aí, desculpa aí pelo atraso, que todo dia a gente está no horário aí, né? Mas o cenário está por causa disso. 3. O terceiro é pessoa. Para mim, pessoa é uma das coisas mais importantes. Uma das coisas não. É o ser mais importante. A espécie mais importante que Deus já fez. Agora, se esse é o mais importante, por que tem gente que mesmo sendo imagem semelhante do Criador atrapalha? Porque elas estão vibrando numa sintonia, numa frequência diferente da sua. Deixa eu te explicar. Eu prefiro andar com um monte de gente que é pangaré, mas que o coração deles vibra na mesma frequência que o meu. Eu prefiro andar com muita gente incapaz, com muita gente desacreditada. Eu prefiro. Eu nunca consegui pegar uma pessoa que é super estrela e poderosa e fazer ela entrar na minha sintonia. Nunca consegui. Por quê, Marçal? Porque é o seguinte, é igual pegar uma árvore e cortar todos os seus galhos e cortar inclusive seu tronco ao meio. E falar para ela, vira outra coisa. Agora as pessoas que não são tão poderosas, não conheceram essa maturidade, elas você consegue guiar porque elas são plantinhas. E às vezes elas estão crescendo tortinhas e você pega ali, coloca uma madeirinha do lado e encosta, se amarra só com um adesivinho ali, com arame, elas pegam essa direção. Depois que esse tronco ele começa a pegar uma direção, você não consegue guiar ele mais. Eu prefiro as pessoas que têm a mesma sintonia, dá mais trabalho no começo e dá muita alegria por anos. Os outros, eles são tão bons que eles dão alegria só na chegada, o resto é só alucinação. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu amo gente despreparada. Eu amo gente cheia de bloqueio. Eu amo gente cheia de problema. Eu amo. Porque é muito simples de resolver isso tudo. No começo dá trabalho. Então, esse terceiro passo, olhar para as pessoas que você está andando, você vira elas. O ambiente, você vira esse ambiente. Presta atenção no que eu estou te falando. Quarto passo, propósito. Por que você tem que preocupar com propósito? O propósito define para onde uma pessoa boa está indo. Se uma pessoa é boa e está fora do propósito, ela se torna uma pessoa ruim. Eu não digo como cidadã. Eu digo como uma pessoa que não vai multiplicar algumas coisas que vêm do alto. Algumas energias, tipo estar debaixo do favor de Deus. Talvez a pessoa legalzinha, mas fora da direção, ela te tira da sua direção. E às vezes você acha que ela é inofensiva só por ela ser uma pessoa boa. Eu tenho mais cuidado com gente boa sem propósito do que quem é endemoniado. Porque o endemoniado eu sei o que preciso fazer. A pessoa boazinha eu deixo ela falar. E às vezes eu vou na conversa dela, ela me carrega para um lugar que nem ela sabe para onde ela está indo. Vocês estão entendendo ou não? Propósito.